Eu já sei. Não, gente, assim, eu nunca gostei de política, né? Nunca gostei de política. Sou uma pessoa que... Então, quando eu não gosto da matéria, eu não estudo, né? Então, realmente, muito leiga na questão de política. Só que esses dias eu parei para refletir e falei, cara, eu acho que a gente precisa, literalmente... Todo mundo tem que ter interesse por política. Porque se todo mundo pensar que nem eu não gosto, então não sei nem que candidato que eu estou votando, por que eu estou votando, e muitas vezes a gente vota pensando só no nosso interesse. Vou votar porque ele vai dar isso aqui para fulano, você vai fazer isso aqui. Então não é, a gente tem que pensar realmente no coletivo. Eu falei, cara, eu vou começar a me interessar por isso. Por que as coisas aqui não funcionam no Brasil? Por quê? Mas já é muito jogado, né? Então, assim, eu falei, cara, eu vou começar a gostar, vou começar a estudar. E a primeira coisa que eu fiz, eu fui na Câmara Legislativa. Então, o primeiro passo foi esse. E eu nem sabia onde era, né? Então, só para você ter ideia. E aí eu fui, passei por alguns gabinetes, né? Vi algumas propostas de alguns deputados, estudei alguns deputados, e aí eu resolvi que eu vou realmente meter a cara dentro disso aí, vou estudar, porque pretendo futuramente, quem sabe, né, representar o povo. Sério? Oh. Sério. Eu vi no seu Instagram que tinha uma galera falando que ia votar em você. Você vai se Mas não, candidatar? nessa não. Mas primeiro eu quero entender tudo, como funciona. Enfim, né? Eu gosto de estudar o campo antes da batalha. Então, ver se realmente é isso que eu quero, né? E aí, não agora, porque eu não estou preparada. Agora eu vou fazer um intensivão aí, né? Então, já estou apoiando algumas pessoas, um candidato que eu me identifiquei. E conversei bastante, né? Então, assim, eu tinha um estereótipo de político muito, muito, assim, né, feia, digamos. Engessado, né? Também, engessado, que a população, acredita, a maioria pensa assim, né? Uhum. E acabou que ele me ajudou muito a trabalhar isso, me mostrando algumas coisas, entendendo algumas coisas, porque muitas vezes não é nem que eles não querem fazer, a burocracia enfim, uma série de coisas que a maioria da população não entende, né? E que eu acho que isso tinha que ser mais transparente para a gente poder entender realmente, né? E no seu ponto de vista, por que você acha que não tem tanta mulher na política? Cara, primeiro que é um ambiente literalmente machista, eu acho, sabe? A política é muito homem mesmo. E a gente vem já da nossa cultura, né? Do homem estar na liderança, a mulher agora que ela está aos poucos, e não é toda mulher que vai conseguir entrar ali e lutar com aqueles cachorros loucos, né? Então, assim, realmente é complicado. Uma boa pergunta sua, sabe? Mas realmente tem pouca mesmo. Mas só que agora, gente, não sei se vocês viram, mas está vindo muita gente. Eu acho que o povo está tão cansado, eu acho que vai ter uma renovação dentro daquela Câmara ali, que vai ser... O mundo vai acabar. Vai. As duas coisas vão acontecer. E o povo não tá mais bobo como antigamente, né? Então, assim, o povo tá mais esperto, o povo tá tendo mais acesso à informação, né? Então... porque eu acho que antigamente a galera tinha um rádio e a TV, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia tem internet. Se o cara vai meter uma bala ali daqui 5 minutos, a gente tá sabendo aqui. Pô. Só que tem que acabar essa coisa do fanatismo. Tem que acabar essa coisa do fanatismo político. Porque político, ele não é ídolo. Político, ele você, é representante do povo. Qual é a sua opinião? Sobre... Se é direita, se é esquerda, se é centrão, se é o quê? Não, eu não tenho uma posição. Eu vou para candidato. Então você é socialista? Não, eu tenho, assim, eu vou analisando aos poucos. Não é assim fácil, né? Por exemplo, hoje eu tenho só o meu candidato de distrital e presidência, né? Então, qual os demais ainda estou... Bolsonaro, claro, né? A princípio a gente não sabe, né? Os que vão vir, mas... Então você é socialista de direita? Não, mas não é existe isso. Assim. Socialista de direita não Socialista existe. de direita. Não existe. Mas, assim... Deixa ela responder, mano. Eu estranhei, né? Então, assim, a princípio, né, eu acho assim, dos candidatos que a gente tem, dos agora, prés... Agora, Cário, beleza, você falou pra gente que seu presidente vai votar no Jair, né? Uhum. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Assim, você me responde? Uhum. O que você acha, assim, eu fiz essa mesma pergunta para outro convidado, mas é porque eu acho que é uma pergunta que ela tá muito, assim, na pauta atual, porque é uma coisa, assim, que todo mundo tá sabendo, ninguém tá falando nada. O que você acha do Eduardo Bolsonaro comprar uma casa aqui em Brasília no valor de 6 milhões em dinheiro vivo? O que você acha disso? Você acha isso correto? Você acha isso normal?
Cara, para te falar a verdade, eu não acompanhei isso daí, então eu não sei nem opinar. Mas o que acontece? A gente está falando aqui dos filhos e os filhos dele é uma coisa, ele é outra. Mas, claro, tá todo mundo ligado, tudo mesma família? Provavelmente, né? Mas eu não acompanhei para saber dizer. Então... Pois é, porque tipo, o Eduardo ele comprou uma casa aqui em Brasília no valor de 6 milhões e pagou em dinheiro à vista. Tipo assim, você tem 6 milhões lá na tua casa, assim? Não, eu queria. Pra comprar uma casa, porque, tipo, eu não conheço ninguém, eu nunca conheci ninguém que comprou uma casa em Brasília, no Lago Sul, no valor de 6 milhões, com dinheiro à vista. Então, assim, é meio estranho. É uma coisa que tem que ser literalmente investigada. Com certeza. Absolutamente. Mas, por exemplo, a gente tem aqui... A gente tem dois pré-candidatos, né, provavelmente, que o Lula e o Bolsonaro. Entre esses dois, eu fico mais pro Bolsonaro. Tudo por uma questão de, né... De lógica. De lógica. De lógica. Não, literalmente, gente. Eu não vou voltar num ex-presidiário, literalmente. Então, assim... E o outro... Pode estar envolvido em polêmica, alguma coisa, sim, mas ele não é o mesmo, não tem a mesma ficha do outro, né? Então, assim, é uma coisa que... mas aí Agora, pode surgir um novo candidato, onde vem com algumas propostas mais bacanas e faça com que a gente mude de ideia, massa, que venham, né? Então... Esse ano eu acho pouco provável. É. Esse ano é os dois. Mas você falou assim, dois, né? Você falou da ficha deles, né, cara? E, tipo, realmente, né, o Jair... Ele não tem nada na ficha, porque a gente nunca viu nenhuma lei dele aprovada, nenhum projeto de lei, então realmente nada existe dele. Eita. Agora, velho. A gente tá com... Já sabem quem é que ele vota, né? Já sabem quem é que ele vai votar. Agora, velho, tipo assim... Não, eu posso mudar de opinião? Posso, claro. A princípio, diante do cenário que a gente tem, do que eu vivi... Não, eu entendo né? perfeitamente. Mas eu não sou fanática, não sou... não bati o martelo, tudo pode acontecer, né? Então, igual eu falei no começo, quando aquela situação da menina, quando ele deu aquela notícia, aí eu já falei, não, peraí, por que a menina, ele era contra um aborto de um estupro? Todo mundo é a favor de um aborto de um estupro, né? Falei, não, calma aí, o que está acontecendo? Então, assim, eu sou uma pessoa que analisa bastante o meu voto, e o meu voto vai ser literalmente consciente nessas eleições. Antigamente, não, eu falava, vou votar nesse, por isso, por aquilo. Mas hoje não, eu vou realmente tentar fazer a minha parte, né? E, Kali, o que você achou daquele episódio em que 2 agentes de segurança pública, um da Polícia Penal e o outro era guarda municipal. Que ele tava fazendo a festa. Segundo a galera aí, foi por motivação política. O que você acha desse fanatismo? Você acha que esse negócio vai chegar aonde aqui no Brasil? Então, isso aí não tá legal, literalmente, né? Nossa sociedade está doente com relação a isso. Esse fanatismo político tem que literalmente acabar. A pessoa tem que respeitar a opinião do outro, né? Políticos, eles não são ídolos, eles são representantes do povo. Então, assim, não é porque você é Lula e eu sou Bolsonaro que a gente não vai ter um respeito, que a gente não vai ter uma troca de conhecimento, né? Não vamos brigar, não. Então, assim, tem que acabar com isso, cara. A pessoa tem que entender por que você acha que o outro acabou te levando o seu voto, né? Para mim, enfim, é isso. Você já perdeu a amizade por conta de política? Eu não. Ou distanciamento? Mas minha mãe é fanática pelo petista, né? Minha mãe é petista. Petista não, ela não fala que não é petista, ela é Lula. E aí... Ela já bloqueou meu irmão. Porque meu irmão é Bolsonaro. Ela bloqueou ele. Caramba. Mas aí pra você ver, né? O tanto que o país está dividido dentro de uma família, né? Dentro de uma família, galera, literalmente. Tipo, uma gosta de um lado, outra do outro. Você pode ver que seu irmão ficou fora da herança. Literalmente, né? É bom pra mim. Mas ela bloqueou ele no Facebook. Fala, já pede pra ela desbloquear ele aí, ó. Mas essa questão da política, a gente tem que ter um respeito, você tem que entender, né, qual a visão do outro, né? Então, assim, procurar entender por que aquela pessoa vai escolher aquele candidato, né? Hoje as pessoas não querem um diálogo, elas querem simplesmente silenciar a outra. Isso. Silencia, você é burro, é idiota, pronto. Exato. Não, tem que ter um... E acima de tudo, a gente tem que parar de pensar no eu e pensar no nosso. Então, pensar no coletivo, né? Ver as propostas, de fato, dos candidatos, ver o que ele fez,
Né? Então, assim, o que esse candidato fez? Quais são as propostas dele? Para depois a gente poder cobrar, fulano não fez, olha isso. Né? Tem deputado ali na Câmara Legislativa que não fez um projeto de lei. O cara ficou lá 4 anos e não tem nada, não tem... E o Bolsonaro, que ficou 32? O que tem pra falar do Bolsonaro aí? Ele tá... Não, ele, assim... Cara... Mano, assim, ó, eu não tenho nada contra o Bolsonaro, não, pra ser sincero, tá ligado? Tipo, quando ele veio, eu até achei que ia rolar uma mudança, pô. Assim, particularmente... falando, acho que ele teve o governo dele só não foi... Não teve a saída, a vazão que ia dar, mais por causa da pandemia mesmo, né, mano? A pandemia meio que atrapalhou o governo do cara. Isso também... aí a gente tem que falar. E outra, ele pegou um país... Exatamente. Pegou um país na desolado, situação que ele né, pegou. velho? Pegou uma situação do país aí jogado, velho. Ele o pegou... Lula, o PT, Exatamente. os filha da mãe lá, tudo já tinha, velho... arrancado de todos os lados que tinha. Exatamente. Então, assim, ele pegou um país numa realidade, né? Outra, ele... Aí, tipo eu não assim, sei... algumas atitudes dele também, cara, eu acho, pô, que ele vacilou. Ele não teve postura de líder, tá ligado? Um líder político de uma nação grande como o Brasil. Pô, o Brasil tem respeito de praticamente do mundo todo. Era a 5ª economia do mundo. A gente baixou pra 13º, pô. Então, tipo assim... ele tem hora que ele realmente dá uma... ele meio que fechou. Só que assim, eu me identifico muito com ele, porque ele é uma pessoa que muitas vezes acha que ele não consegue segurar, e ele fala mesmo, independente das consequências, né? E eu sou muito assim, né? Então, muitas vezes ele fala as coisas e ele sofre as consequências, mas ele está sendo ele. Né? Então, a gente acaba pagando, né, pela língua que a gente fala mais. Mas, óbvio, ele está representando um país, uma nação inteira, tem que ter uma certa postura, né? E que ele não teve, infelizmente, essa é a real. Em algumas situações ele pode ter, né, saído dessa postura. Já arrumou confusão com vários presidentes, já, tipo, coisa à toa. Agora, recentemente, o presidente de Portugal veio aí para se encontrar com ele. Pô, é óbvio, velho. O Lula é um cara, velho, que, porra, ele conhece o mundo todo, pô. Desde Dalai Lama até o Nelson Mandela, tá ligado? Então, o Bolsonaro não tem esse trânsito no meio das celebridades, das pessoas que influenciam o mundo de certa maneira. Ele é um político que apareceu agora como presidente do Brasil, mas ele não tem essa história, igual o Lula, a Dilma teve, né? Mas, claro, o monopólio petista que teve no nosso país foi por quantos anos? Ninguém teve oportunidade. Então, assim, a gente tem que dar oportunidades. E o que a gente quer é o quê? Pessoas que sentam naquela cadeira e que façam, que seja Lula, que seja Bolsonaro, que realmente façam pelo povo. E que governem para todo mundo, que represente todo mundo, seja todo mundo em geral, né? Então, assim, a gente precisa de pessoas que sentem lá e que façam acontecer. Não Mas é igual eu tô te falando, tipo, eu achei a atitude dele meio zoada, porque ele tinha uma agenda marcada com o presidente de Portugal, e só porque o presidente foi encontrar o Lula também, ele não quis encontrar o cara. Tipo, velho, quem é ele, pô? Tá ligado, mano? Eu acho que loucura, mas aí a gente tem que ver os bastidores também, né? A notícia que deram, então tem que entender os bastidores, né? Por que será que realmente, né? Então, assim... Não, segundo a notícia é que ele foi encontrar cancelou porque o cara foi encontrar o Lula. Entendeu? Tipo, só porque o cara foi encontrar o Lula... Ficou magoado. Ficou tipo magoado. Pô, parece menino de bico, pô. Mas eu acredito que o grande problema do Brasil é a corrupção. Não, isso é... Se estancou a corrupção... Acho que o problema é o Bolsonaro também. É o país caminha. Exatamente. Se estancar a corrupção... Até porque, mano, eu não vou nem falar que eu concordo. Mas, porra, velho, eu acho que teve menos escândalos de corrupção do que em todos os 14 anos de PT. Tá aí, tá ligado? Tá aí porque eu escolhi do outro lado. Então, assim, os dois... São dois pré-candidatos onde eu fiz essa análise. Então, assim, o que a gente tem que pensar para o nosso país? Um país com menos corrupção, óbvio, porque é o dinheiro que sai da saúde, que sai da educação, que está indo para onde? Pro bolso. Né? Então, assim, isso tem que acabar, gente. Tem que sentar a gente lá que realmente tem vontade de fazer. Né? Então, a gente está cansado, a população está cansada. As pessoas estão cansadas, né? Está cansado literalmente de você ir ali numa UPA, não tem médico, não tem matéria-prima. Poxa, vem muita verba, só que a verba no meio do caminho, né, não chega até Some, né? Desaparece. Desaparece. E ela já tá com papinho de candidata, né?
Não, mas é verdade. Ela vem Né? candidata. Não, eu tô cansada de pagar caro o plano de saúde, eu quero, né? Tô sentindo um literalmente. cheirinho de candidata aqui. E aí, não, mas agora não, deixa eu estudar, deixa eu entender direitinho. Gente, eu não entendia nada, eu não sabia nem como, né, como começava um projetinho de lei. E um pouquinho que eu já comecei a ir lá, tentar entender, eu já estou entendendo várias coisas, né, como emendas, essas coisas. Então, eu já estou muito feliz com isso. E eu passei para meus seguidores, eu falei, olha, esse é o meu candidato que eu escolhi, mas, independente se você já tem o seu ou não, analise as propostas, veja, tenta entender, vá dar um passeiozinho lá. Todos eles recebem, os gabinetes são abertos, qualquer um pode visitar, qualquer um pode participar de um plenário. Então, é interessante você, como cidadão, conhecer isso, né? Eu não tinha interesse nenhum. Até porque a gente, como cidadão, nosso dever é cobrar os nossos representantes que estão lá na Câmara. Então, a gente... Pelo menos uma vez no ano a gente tem que dar lá uma passada e lá. E aí, tá executando aquele negócio que você me prometeu? Exatamente. Você prometeu tal ano? E aí, como é que tá aquele projeto? Se não Exato. tiver essa cobrança também da população, a galera fica lá só mesmo, só mamando, Isso. curtindo e farreando.